Fala galera, beleza? Moçada, a gente vai dar continuidade àquela nossa aulinha de geopolítica dos Estados Unidos. Detalhe, nosso último vídeo, se você lembrar, nós trabalhamos a questão sobre a Guerra da Secessão e as doutrinas que vão delinear as relações de poder dos Estados Unidos a partir do século XIX, ok? Hoje nós vamos trabalhar um assunto muito interessante, o pessoal gosta muito, que é a Guerra Fria. Como a geopolítica americana foi conduzida entre 45 e 91. Para fazer isso, pessoal, eu tenho uma preocupação muito grande com o seu vestibular, com a sua aprovação. Você que gosta de ter um material bem... Eu vou aprofundar bem isso com vocês. A gente vai ver todos os Estados Unidos, todos os presidentes, um a um, geopolítica de cada um, em cada momento histórico até 91. Não se preocupem, que se cair você vai gabaritar. Ok? Vamos lá? Bom, primeiro ponto importante. 1945, nós temos o fim da Segunda Grande Guerra Mundial e a história ela começa com uma bipolaridade mundial. Então a geopolítica agora ela não tem mais a Europa no centro. O poder mundial sai da Europa. Pela primeira vez na história do capitalismo, eu tenho dois centros fora do eixo europeu, que é exatamente o americano e o soviético. E aí o que acontece? Estados Unidos e União Soviética iniciam o que a gente vai chamar historicamente de Guerra Fria. Tá? Fernandes, como é que a gente deve analisar rapidamente esse período? Pensa comigo o seguinte, o poder ele vai ser medido pela capacidade bélica nuclear e aeroespacial. Segundo, as grandes potências, Estados Unidos representa o capitalismo, União Soviética o socialismo. Então o capitalismo representa o Ocidente, o Oeste, e o socialismo, o Oriente ou o Leste. A velha guerra ou conflito Leste-Oeste, que tanto se cobra nos vestibulares. Beleza? Quando a gente analisa a Guerra Fria, a gente analisa que a Guerra Fria foi um conflito de base ideológica, foi uma guerra ideológica entre o capitalismo e o socialismo, onde as grandes potências mundiais elas não se confrontaram diretamente. Por isso que foi um período de fria, de guerra sem conflitos diretos em campo de batalha. Beleza? Bom, aí vamos para a geopolítica, para a gente entender como os americanos conduziram suas relações de poder dentro desse período. Para começo da história, no dia 12 de abril de 1945, o então presidente Franklin Delano Roosevelt, o cara do New Deal, o cara da política da boa vizinhança, ele morre. E o seu vice-presidente, Harry Truman, ele assume aquele momento o poder nos Estados Unidos. Tá? A partir daí, o que nós teremos que lembrar do governo de Harry Truman? O fim da Segunda Guerra Mundial. Vamos lembrar que esse ano fazem 75 anos das bombas de Hiroshima e Nagasaki, 6 e 9 de agosto de 1945. Tudo bem? Quando a gente fala desse período histórico, o que a gente precisa lembrar? Precisamos lembrar que o final da Segunda Grande Guerra Mundial representou uma cisão na estrutura de geopolítica, na estrutura de poder do mundo. E isso fica muito claro quando, em agosto de 45, é realizada a Conferência de Potsdam, na Alemanha. A Conferência de Potsdam, ela traz duas determinações que são muito importantes para quem vai fazer vestibulares e concursos. Primeiro, a Conferência de Potsdam, de 1945, agosto, ela definiu, primeiro, a divisão da Alemanha em 4 zonas de influência. Então aí eu já tenho 4 grandes eixos de poder. 2 conservadores, tradicionais, eurocêntricos, Inglaterra e França. E 2 agora que estão fora desse eixo, que são as novas grandes potências mundiais, as superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Então a Alemanha seria dividida agora em 4 zonas. Estados Unidos, União Soviética, França e Inglaterra. Beleza? Isso é quando? Potsdam, agosto de 45. Tá massa? Sigamos. Fernandes, o que mais que vem depois disso? O famoso discurso de Harry Truman em março de 1947, como uma resposta ao discurso do soviético Joseph Stalin de fevereiro de 47. Stalin, ele fez um discurso no Kremlin afirmando que não acreditava no futuro nessa coexistência pacífica entre Estados Unidos e União Soviética. Na cabeça de Stalin, haveria, pelas ideologias muito fortes e opostas,
em algum momento, um conflito direto entre as duas potências. Então ele não acredita na coexistência pacífica. Diante dessas informações colhidas no discurso do Joseph Stalin, fevereiro de 1947, o presidente norte-americano, ele rebate, criando o que a gente chama na história de doutrina Truman. Março de 1947, 12 de março de 47, para ser mais preciso. E o que era essa doutrina de Harry Truman? Na verdade, era uma tentativa do governo americano, ele lança as bases que vão ser econômicas e militares, ou seja, ele lança os esforços americanos para conter o avanço do comunismo e cercar a União Soviética ideologicamente com o capitalismo. Então, começa os Estados Unidos agora a buscar cada vez mais adeptos, tanto na Europa quanto na Ásia. Tudo bem para vocês? Massa? Fernandes, e o que vai acontecer a partir daí? A partir daí, os americanos, eles falam, né, dentro de uma visão de que para a melhor forma de você combater o comunismo do Stalin seria isolando esse comunismo. Então, alguns cientistas políticos chamam de doutrina do cordão sanitário. Isolar a região, colocar ela em quarentena, até que a ameaça do comunismo, essa doença infecto-contagiosa, ela não contaminasse os demais países. Só um detalhe, quando eu falo em doença infecto-contagiosa, é a visão da doutrina. Perfeito? Fernandes, o que mais que a gente precisa lembrar? Na verdade, todas essas ideias, elas já eram difundidas por um grande cientista político chamado Nicolaas Spijkerman, um holandês naturalizado americano, que imbuiu a concepção nos Estados Unidos, né, de uma linha de defesa avançada. Então, foi ele quem disse, para que os americanos se tornem mais protegidos, interessante era termos uma linha avançada de defesa para a gente combater o comunismo lá na frente, para que esses atritos não atinjam o nosso continente, o nosso país. Entende? Então ele cria a concepção de uma linha avançada de defesa, associada à concepção de que, de fato, a Rússia era o grande coração da Terra. Halford Mackinder, né, o pivô geográfico da história, em sua obra, né, ele afirma que havia um Heartland, a terra central, que seria a Rússia. Quem dominasse essa região e o seu entorno dominaria o mundo. Então, o Nicolaas Spijkerman diz, de fato, a Rússia tem uma posição muito estratégica. Uma área de imensos continentes cercada por montanhas. Então é difícil essa região ser dominada. Então o que ele diz? Mas para a gente controlar a região, a gente não precisa ir até lá e dominar diretamente. O que eu preciso fazer? Cercar essa região. Teoria do Rhineland. Rhin, aro, land, terra. Terra do aro. Cerco. Então, qual era a ideia do Harry Truman? Era isolar a União Soviética mantendo uma linha avançada. Dessa forma, eu inibiria o avanço dos ideais do comunismo. Ficou claro? Massa, né, gente? Bom, seguindo o raciocínio, como é que ele vai colocar em prática a doutrina? Julho de 47 é lançado o Plano Marshall, do grande secretário de Estado americano George Marshall. O que era o Plano Marshall? Foi uma ajuda econômica concedida pelo governo americano para auxiliar os países da Europa destruídos na Segunda Grande Guerra Mundial. Ao todo, entre 47 e 51, foram oferecidos aproximadamente 13 bilhões de dólares na época. Tudo bem? Então, essa era a perspectiva do grande Plano Marshall. Tá massa? Beleza? Sigamos o raciocínio. Fernandes, depois disso, o que nós tivemos? Em maio de 1948, após a aprovação da partilha da ONU, né, Israel, liderado por Ben-Gurion, em maio de 48, ele oficialmente lança, certo, os fundamentos do Estado de Israel. Tá? Então o Estado judeu ele nasce em 48 e já nasce com o apoio dos Estados Unidos. Israel é uma das principais bases de apoio da geopolítica americana no Oriente Médio. Se eu tivesse que dar a vocês dois grandes países, eu diria Arábia Saudita e Israel. Certo? Dentro dessa perspectiva de Oriente Médio. Perfeito? Então Israel é isso. E claro, já nasce sob exatamente uma guerra de 48, que aí vocês vão ver quando vocês trabalharem geopolítica do Oriente Médio.
Beleza? Mas está aí. Fernandes, o que mais? 49. 49, cara, eu tenho uma China. China, ela foi dominada pelo Japão. Em 31, a Manchúria é dominada. Entre 35 e 37, né, nós tivemos a invasão japonesa na região de Pequim, na região de Nanquim. Atrocidades 1000 foram cometidas à China. Então a China, parte dela estava sob controle japonês. E evidentemente que durante esse período houve uma união dos chineses para vencer os japoneses. Mas o Japão fora derrotado, na verdade, com a ação belicista dos Estados Unidos com as bombas de Hiroshima, Nagasaki, 6 e 9 de agosto de 45. Ok? E aí o que vai acontecer, Fernandes? Bom, China, Japão vai desocupar. E aí, o que vai ficar na China? As duas ideologias. Que ideologias são essas? A ideologia do socialismo e a ideologia de um capitalismo. E aí você vai lembrar comigo que nós tínhamos dois grandes partidos. O partido Kuomintang, fundado em 1910 por médico Sun Yat-sen, e após a morte de Sun Yat-sen em 1925, nós tivemos a chegada ao poder de Kai-shek. Então era um partido nacionalista de base capitalista, burguês. E do outro lado, um jovem em 1921, inspirado no movimento leninista marxista da União Soviética, ele implementa as bases do comunismo na China. O Partido Comunista Chinês, liderado por Mao Tse-tung. Então esses dois lados entram em guerra em 45 de novo, uma nova guerra civil. E em 49, o Partido Comunista se consolida no poder. Beleza, massa. Fernandes, então quando o comunismo se consolidou na China, o que aconteceu com o partido Kuomintang, liderado por Kai-shek? Eles fugiram para as Ilhas Formosas, que hoje a gente chama de Taiwan. Ok? E claro, como lá seria uma base capitalista, teria também um amplo apoio dos Estados Unidos. Professor, ele é um dos tigres asiáticos. Isso. Mas isso não é nosso problema agora. Eu quero só que você foque na geopolítica. Onde é que o americano está atuando? Esse é o nosso objetivo. 1949, nós tivemos também a divisão da Alemanha. Galera, divisão da Alemanha em dois estados. Dois. As 4 zonas de influência, 3 se unem e uma fica solta. Então eu tenho duas Alemanhas. É a chamada RFA, República Federativa Alemã. RFA, República Federativa Alemã, liderada, certo, pelo capitalismo. É a Alemanha Ocidental, como a gente costuma dizer. E a RDA. RDA, República Democrática da Alemanha, de fundamento comunista, socialista. Perfeito? Então eu tenho essa divisão. Só um detalhe, não foi aí que foi construído o Muro de Berlim. Muro de Berlim em 61, depois a gente vê. Tá? 49, os americanos dizem, cara, economicamente eu lancei o Plano Marshall. Só que o Stalin, do outro lado, me rebateu. Ele lança, através do seu secretário Vyacheslav Molotov, ele lança o Cominform, Comitê de Formação do Comunismo, financiando partidos de esquerda, e lança a Comecon. Então, em 49, a União Soviética de Stalin anuncia a bomba atômica. Então, o que faz o americano? Americanos, para conter isso, e diz, a aliança econômica foi consolidada, eu preciso de uma aliança militar. E aí, em 49, criou a OTAN. Vixe, professor, a União Soviética vai dar resposta. Vai. Não nesse período, mas em 55, com Nikita Khrushchev. Depois a gente conversa sobre isso. E em 50, nós tivemos a Guerra das Coreias, é o início. A Guerra das Coreias, na verdade, foi uma guerra iniciada pela transgressão do paralelo 38 graus de latitude norte, estabelecido em 47, dividindo a Península Coreana em duas partes. A parte norte, com capital em Pyongyang, sob o governo de Kim Il-sung, certo? Kim Il-sung, de base e fundamento ideológico comunista, portanto, gozando do apoio da União Soviética. E a Coreia do Sul, com capital em Seul, sob um governo ditatorial de Syngman Rhee, de base capitalista com apoio americano. Duas Coreias. Tudo bem? 1950, a Coreia do Norte invadindo o Sul. E entre 50 e 53, uma grande guerra aconteceu. Detalhe, os americanos, com o apoio da ONU, vão entrar diretamente no conflito sob liderança do general Douglas Arthur, na tentativa de se restabelecer a linha de fronteiras. Do outro lado, a China entraria na guerra de Mao Tse-tung, apoiando, né, Kim Il-sung, certo? Então, de um lado, Coreia do Sul com apoio americano, do outro lado, Coreia do Norte com apoio chinês. Claro, por trás, a União Soviética do Estado. Perfeito? Então, durante 3 anos, uma guerra sangrenta aconteceu na região. Em 1953,
após a morte do Joseph Stalin e após a saída do governo de Harry Truman, né, na União Soviética você vai ter a transição política com Malenkov, né, depois Nikita Khrushchev, e nos Estados Unidos, chegada do presidente Dwight Eisenhower. Resultado? A situação entre Coreia do Norte e Coreia do Sul ameniza e é assinado em 53 um documento chamado de A Paz e Panmunjom, que na verdade é um armistício, um cessar-fogo entre as duas potências. Então, geopoliticamente, quando eu pensar nesse período do Harry Truman, você tem que lembrar disso em prosa. A nossa aula é geopolítica. Eu disse a vocês que a gente iria entrar em todos os detalhes. Perfeito? Vamos seguir? Fernandes, então o Harry Truman saiu. Harry Truman, ele era um democrata. Quando ele saiu, um republicano sucedeu. Em 1953, o governo republicano de Dwight Eisenhower, certo? Eisenhower permaneceu entre 53 e 61 no poder. Beleza? Bom, o slogan de campanha de Eisenhower era muito claro. Ele lança uma cruzada contra o comunismo. É o período, pessoal, em que os americanos estão muito tensos, um período muito nervoso, muito medo dentro dos Estados Unidos. O medo do comunismo. Inclusive, um senador McCarthy, Joseph McCarthy, ele lança um macartismo nos Estados Unidos. Uma louca perseguição, uma louca caça às bruxas, muitas vezes dela acusações infundadas, tá, dentro dos Estados Unidos. Inclusive, o grande gênio, para mim, do cinema e da música, Charlie Chaplin. Sei que alguém vai dizer, pô, Fernando, você está ficando doido de música? Sim, né? Luzes da Ribalta, Smiley, para mim são grandes obras-primas. Charlie Chaplin será convidado a sair por uma crítica ao modelo fordista de produção que mecanizava o ser humano, enfim, certo? Então é essa cruzada que começa nos Estados Unidos, no governo Eisenhower. Ele lança também uma ofensiva à Coreia do Norte, que vai culminar no armistício em 53. E aí um cerco também à Coreia do Norte. É aí que ele passa a financiar muito a Coreia do Sul, também um dos tigres asiáticos, tá? Alto índice, e também começa a combater a corrupção dentro dos Estados Unidos. São os 3 índices que nós teremos, tá? Só, pessoal, que no campo internacional também, onde é que ele vai se envolver? Eu preciso combater o comunismo. Vou combater o comunismo aonde? Primeiramente, eu estou combatendo o comunismo na Europa, OTAN, Plano Marshall, mas agora eu preciso expandir, porque o comunismo está se alastrando. Aí ele vai para onde? Oriente Médio. Em 1953, no Irã, eu tinha um primeiro-ministro ultranacionalista chamado Mossadegh, Mohammad Mossadegh, primeiro-ministro do Irã. Esse cara, ele estava tirando gradativamente as empresas multinacionais que exploravam o petróleo do Irã, muitas delas britânicas, para nacionalizar o recurso. Evidentemente que isso desagradou a Inglaterra e, consequentemente, seu forte aliado, os Estados Unidos, que juntos organizaram a Operação Ajax. Qual era a ideia? Era armar um cerco político para a derrubada do governo de Mossadegh. Mohammad Mossadegh foi derrubado e aí nós começamos a ter um governo monárquico mais centralizador, certo? Então aquele governo moderado, né, ele passa agora a ganhar o apoio americano para centralizar ainda mais o poder, inclusive criando um poder moderador para o seu líder. Quem era o líder? Mohammad Shah Reza Pahlavi. Mohammad Shah Reza Pahlavi, filho de Reza Khan Pahlavi, que assumiu o poder em 41, né, após a renúncia do pai. Então esse menino ele passa a ter o apoio dos Estados Unidos e da Inglaterra para dominar quase como um ditador o Irã, porque ele tinha um poder moderador. Ele tem um título de Shah, de imperador. E ele passa a ajudar os Estados Unidos fornecendo petróleo barato em troca de armamentos. Começa o jogo político Estados Unidos e Irã. Isso vai de 1953 a 1979. Isso é geopolítica. Eu estou informando como os americanos estão atuando na Guerra Fria. Presta atenção, gente. Presta atenção. Professor, é muita informação. Mas, galera, se você prestar atenção, essa linha de raciocínio, você mata pau no seu vestibular. Bom, em 1953, quando ele assume o governo, a guerra está truando nas Coreias. E aí ele ameaça lançar uma bomba nuclear na Manchúria, que fica depois do rio Yalu, ao norte da Coreia do Norte, uma bomba nuclear sobre a China,
Para enfraquecer o exército chinês, os americanos invadiram o resto e dominaram toda a península. Só que, evidentemente, aconselhado por militares, ele não avançou. Por quê? Porque a União Soviética também já tinha sua bombinha pronta, nuclear, e se o americano lança uma bomba na China, de Mao Tse-tung, grande aliado do Stalin, com certeza haveria um revide nuclear. Perfeito? Então, graças a Deus, amenizou-se essa relação. E ele não lançou a bomba. 1954, foi criado o Grande Pacto de Manila, onde os americanos começaram a perceber o seguinte: a influência do comunismo estava chegando também ao Sudeste Asiático. Então, o Pacto de Manila foi uma aliança militar na região, uma espécie de OTAN para a região, onde os americanos estariam por trás desse processo. E aí criou-se a Organização do Tratado do Sudeste Asiático, tá? A OTASE, perfeito? Bom, em 1955, o Pacto de Bagdá é formado. Para que o Pacto de Bagdá? Mesma coisa. Uma aliança militar agora onde? No Oriente Médio, gente. O Pacto de Bagdá, uma aliança militar no Oriente Médio. Essa aliança contaria com quem? Com Turquia, aliada americana, inclusive com bases membro da OTAN. Então, Turquia estava lá, estão junto. O Iraque, inclusive o Iraque em 58 sofreu um golpe. E a esquerda começou a tomar o poder e a Rússia se aproximou do Iraque, certo? Isso só em 58, mas o Iraque fazia parte dessa estrutura. O Irã, agora do Mohammad Shah Reza Pahlavi, certo? O Paquistão se unindo aos Estados Unidos, professor Paquistão Islâmico se unindo aos Estados Unidos. Por quê? Porque o Paquistão e a Índia tinham uma guerra pela Caxemira. E o governo de Nehru, da Índia, tinha, de certa forma, um apoio da União Soviética, embora, presta atenção, embora anunciasse a sua neutralidade. Essa neutralidade só vai ser quebrada em 71, quando Indira Gandhi, liderando a Índia, se une ao Leonid Brezhnev contra a China, porque China e União Soviética romperam em 61, e contra o Paquistão. Massa, mas eu não quero entrar nessa seara não, porque não vai me interessar, vocês veem isso, né, na parte de Ásia. Bom, Fernandes, o que mais que a gente vai ver aqui? Moçada, o caso Rosa Parks é um caso interno, mas com uma repercussão importantíssima até para os vestibulares agora. Quando eu começo a ver Estados Unidos racismo, eu começo a dizer para o aluno o seguinte: 1863 Lincoln aboliu a escravidão, mas assim como no Brasil, o racismo continuou entranhado nos Estados Unidos. Com a criação da Ku Klux Klan, se eu não estou enganado, em 1866, tá? E aí, pessoal, o nível de racismo continuou muito alto. Em 1955, Rosa Parks, era uma negra, se recusa a ceder o seu lugar num ônibus, acho que no Alabama, Estados Unidos. Acho, tá, pessoal? Não sou professor de história, certo? E aí o que acontece? Ela se recusa a ceder o seu lugar, ela foi detida e presa. A partir daí, uma série de movimentos negros contra exatamente essa política racial, clamando ao Estado norte-americano que dê aos negros os seus direitos civis. Há figuras proeminentes como Martin Luther King, Malcolm X, vão lutar de formas diferentes, um pacifista, o outro nem tanto, tá? Mas pelos direitos civis, a consolidação dos direitos civis dos negros americanos, tá? Mas isso é um marco histórico para a gente. Vocês estão vendo aí o caso George Floyd, vidas negras importam, você tem que buscar a raiz lá atrás, tá? Mas vamos voltar para a questão externa. 1956, a guerra pelo controle do canal de Suez. Essa guerra foi deflagrada entre Egito, que invadiu o canal de Suez, França, Inglaterra e Israel. De um lado, o Egito, de Gamal Abdel Nasser, um governo nacionalista egípcio, contra os estados da França, Reino Unido e Israel. Evidentemente que os três juntos estavam dominando o Egito. Porém, Gamal Abdel Nasser estava pronto para receber a ajuda da União Soviética. Aliás, na época, a União Soviética de Nikita Khrushchev já cogitava entrar e invadir o Egito com suas forças militares para proteger o povo egípcio. Evidentemente, para manter um controle sobre Suez. Então, foi preciso que o governo Eisenhower atuasse, pedindo para Israel, França e Inglaterra desocuparem o Monte Sinai que eles haviam ocupado e Inglaterra e França cedessem o canal de Suez ao Egito.
Guerra do Canal de Suez, intervenção americana. Em 57, Eisenhower se preocupa. Por que ele se preocupa? Porque o movimento pan-arabista, ou seja, o movimento nacionalista árabe, está crescendo. E uma das vertentes mais fortes é o nasserismo, de inspiração de Gamal Abdel Nasser. E o nasserismo ele tem um viés de esquerda. Não estou dizendo que ele é comunista, aliado da União Soviética, não. Mas ele tem um viés mais esquerdista. Ele está mais simpático à União Soviética. Perfeito? E isso começa a contaminar vários países. E os americanos começaram a ficar de olho nisso. Então, em 57, a doutrina Eisenhower, na qual ele dizia que estaria disposto, inclusive militarmente e economicamente, a ajudar países que tivessem e pedissem aos Estados Unidos seu apoio para conter esse comunismo. Tá? E aí é lançada a doutrina Eisenhower. E a primeira ação dela foi exatamente em 58, quando no Líbano nós tivemos uma ação golpista, arquitetado, planejado por um grupo político nasserista. Tudo bem? Os americanos mandaram homens para a região, aproximadamente 15, 16 mil soldados, para conter esse golpe nasserista no Líbano. Tá? Em 58, os americanos estão preocupados com o crescimento da União Soviética. Nikita Khrushchev assumiu o poder em 54, lançou em 55 o Pacto de Varsóvia, a Aliança Militar da União Soviética, e começou a corrida aeroespacial. Em 1957, a nave Sputnik 1 foi lançada. Então, o americano estava atrás da União Soviética naquele momento. Então, em 1950, em Houston, no Texas, o governo Eisenhower lançou, né, a NASA, o maior centro aeroespacial do mundo. E em 59, pessoal, capítulos mais importantes, a Revolução Nacionalista de Cuba, 1º de janeiro de 1959, Ernesto Che Guevara, Fidel, né, conseguem derrubar o governo do ditador Fulgêncio Batista. O professor fala mais? Não. Lá na frente nós teremos uma aula sobre a América Central e aí eu detalho isso para vocês, inclusive a relação de Cuba e Estados Unidos historicamente, até os dias de hoje. Tá? Eu estou dizendo para vocês, gente, curso de geopolítica, pode ter certeza, nós vamos trabalhar tudo o que é necessário para os seus vestibulares, para os seus concursos. Tá certo? Então, a galera tá com sangue nos olhos, como costuma se dizer. E aí a gente vai fechar essa primeira parte, Americanos Guerra Fria, com o governo de John Fitzgerald Kennedy. Kennedy assume em 61 e é assassinado em 63. Bom, o governo de Kennedy, certo? Primeiro, ele fez a tentativa de invasão de Cuba através da Baía dos Porcos. Foi Kennedy que organizou isso. Fracassou, você bem sabe. Tá? Como resposta, Cuba se declara comunista, recebendo o apoio de Nikita Khrushchev. Em 61, Khrushchev, para evitar a fuga de cérebros da Berlim Oriental para a Berlim Ocidental, construiu o Muro de Berlim, representando o maior símbolo da bipolaridade mundial. Em 61 também será lançada a Aliança para o Progresso. Professor, o que era a Aliança para o Progresso? Quase não sai. A Aliança para o Progresso, pessoal, foi, mais uma vez, a expansão da política de Truman. Conter o comunismo, gente. Os americanos se preocuparam com a Europa, com o Oriente Médio, se preocuparam com o Sudeste Asiático e na América Latina, Cuba acabava de se transformar em comunista. Então era preciso os americanos também terem uma política voltada para a região. A Aliança para o Progresso era uma forma dos americanos financiarem governos conservadores anticomunistas. Tudo bem? Assim ele financiava um apoio logístico militar, mas principalmente, professor, apoio logístico militar, treinamento militar anti-guerrilha no Forte Gulick, no Canal do Panamá. Tá bom para ti? Certo? Fernandes, o que mais nós tivemos aqui? Bom, os primeiros eventos no Vietnã. O Vietnã do Norte, né, intensifica sua doutrina e o Vietnã do Sul é ameaçado por um grupo, né, Viet Cong, né, que quer implementar também o comunismo e unificar toda a região. Evidentemente que os americanos não iriam permitir que o Vietnã do Sul virasse comunista. Acabou virando, mas enfim, o americano não podia permitir isso de mão beijada. Então ele lança o Kennedy um grande apoio, mandando militares para a região para orientar, né, o exército do Vietnã do Sul contra o governo de Ho Chi Minh.
o governo de Ho Chi Minh, o governo comunista do Vietnã do Norte, certo? Em 62 é deflagrada a crise dos mísseis em Cuba, um dos momentos mais tensos, que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso na aula de Cuba. E em 63, John Kennedy, ele é assassinado. Só uma observação, Kennedy era favorável à política dos direitos civis dos negros. Beleza? Tá massa? Bom, moçada, essa é a nossa primeira parte dessa geopolítica americana a partir da Guerra Fria. Nós concluiremos essa parte num segundo vídeo. Acompanhe depois para a gente compreender, após o governo de Kennedy, chegada o governo de Lyndon Johnson, Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, até o governo de Bush. Beleza? Galera, bom estudo para vocês. Forte abraço. Tamo aí. Próximo vídeo a gente se vê. Valeu, galera!